Vamos agradecer a Deus, então, já continuar dar continuidade na vida de Paulo, vida e carta de Paulo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo de estudo que nós vamos ter agora. Te peço que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para aprender mais de Ti acerca da vida de Paulo e tudo que ele representou no Teu reino como exemplo para nós também, Senhor. Nós Te louvamos por esse privilégio de fazer parte da Tua obra e poder estudar a Tua palavra livremente. Abençoa todas as aulas nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos só compartilhar um pouco aí da primeira aula, só uma revisão. Quem está vindo da primeira vez aí, não veio semana passada? Aí, tem algumas pessoas, né? Tá, então, na primeira aula, só para a gente fazer uma revisão, nós fizemos aí um panorama geral da vida de Paulo, né? E agora vamos só fazer umas perguntas rápidas aí, né? Paulo, ele era de qual cidade? Quem lembra aí? Tarso. E qual era o nome dele antes da conversão dele? Beleza. E ele era perseguidor da igreja ou ele era aliado da igreja? Tá. Perguntas de prova, né? Isso aí. Na prova não tem. Se cair pergunta assim na prova é moleza, né, Marcela? Bom, e aí, na verdade, a vida de Paulo, ela nos ensina muito. Nós vimos ali na primeira apostila, inclusive, se você não tem, pegue ela, para você ter um panorama geral da vida de Paulo. A gente tratou da vida dele como fariseu, que ele era, a religião dele era o farisaísmo, né, como a gente costuma dizer, e ele era criterioso nos seus estudos, ele era rigoroso. Nós até vimos na semana passada, eu li um pouco, que da idade dele, ninguém chegava aos pés dele. Então, ou seja, ele estudava muito. E eu creio que Deus usou isso para usar para o evangelho. Alguém que realmente fosse levar a sério. Sabe aquele aluno que estuda, não para passar, mas para aprender? Aí você fala, não conheço aluno assim, né? Tem aluno assim, eu acredito que tenha, né? Posso até ver aqui alguns aí, né? Mas no meu tempo era bem complicado, a gente fazia mais para passar mesmo, não é verdade? Poxa, eu quero passar, mas a gente acaba aprendendo. Paulo não, Paulo era o cara que ele aprendia, mas para colocar em prática. Essa era a ideia dele. Então ele era criterioso na sua religião, no farisaísmo, e depois então ele se converte, que foi o segundo ponto que nós vimos de Paulo, convertido. A conversão de Paulo, você vai ver na história. As pessoas normais se convertem assim. Quem quer aceitar Jesus aí? Aí levanta a mão, né? Paulo foi diferente, né? Paulo teve que cair do cavalo. Porque a vida de Paulo era diferente. Se fosse como Jesus não teve a parte ministerial com Paulo, porque para os discípulos, Jesus, eu até estava conversando com os meninos essa semana aqui na igreja, os pastores, e é interessante, não sei se você já parou para analisar. No tempo de Jesus não tinha essa abordagem, esse apelo de quem quer Jesus aí? Até porque ele era o Jesus, né? Então naquele tempo, só para você entender, a conversão significava seguir. Quem já tinha pensado nisso aí? A conversão significava seguir. Ele fala para Pedro, siga-me. Vamos colocar o celular no silencioso aí, gente, por favor. Aí. As cobranças não param, tô brincando. Com Mateus, ele chega lá e fala, siga-me. Então naquele tempo a conversão significava seguir. Só para você, é só a nível de contextualização mesmo, para você saber como é que era. Bom, vimos também Paulo como missionário. Algumas viagens de Paulo, nós vamos aqui trabalhar um pouco nessa ideia, só para você entender. Esse mapa é o mapa no tempo de Paulo, né, e as viagens que ele percorreu. Paulo viajou muito, gente. Paulo, e naquele tempo não tinha carro, não tinha, então era na andadinha mesmo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ainda morava com meu padrasto, né, e a gente tocava ele era, como é que é o nome? Regente de fanfarra. Sabe o que é fanfarra? Regente, instrutor, não sei, maestro lá. E aí eu ia com ele, eu lembro que a gente ia em Manaus, né?
e era muito longe, a gente ia andando, cara, era 40 minutos de caminhada, olha, era muito legal, a gente conversava, batia... Paulo era só assim, era na caminhada, e tem lugares que ele preferia ir andando. Ele poderia ir de barco, teve até uma cena em Atos que ele não quer ir de barco, sim, pelo perigo que isso podia representar, mas eu creio também que implicitamente ele queria ir por terra para quê? Para testemunhar, para falar de Deus, dessa... Como é que... Você viu como é que era chamada o cristianismo na antiguidade? Qual era o nome dessa religião? Quem lembra aí? Caminho. Quem já tinha percebido isso aí? Aí, só o Eduardo então. O caminho, quando falava assim, eu pertenço ao caminho, com C maiúsculo até, né? É porque é o equivalente ao cristianismo de hoje, né? Os cristãos, enfim. É só a nível de curiosidade também. Você vai ver que a vida de Paulo ela é repleta de ensinos implícitos e a gente tem que pensar um pouquinho para captar essas mensagens aí. Paulo missionário, Paulo escritor, então aquilo que Paulo... Nem todo mundo teve esse chamado no mundo antigo, mas Paulo teve essa responsabilidade. E eu creio, pelo fato dele ler muito, ele também escrevia bem. Então você vê que as cartas dele têm uma sabedoria realmente fora de série. Tanto que num dos debates de Paulo acho que é com o governador Félix, ou foi com Agripa, ele fala bem assim, o rei Agripa, Paulo, as muitas letras estão matando. Paulo, ele era um estudioso, e aqui vai um detalhe para você, que não se encaixou na vida de Paulo, mas vale para nós. Tudo que nós vamos estudar, eu vou sempre trazer para a nossa realidade, tentar trazer para a nossa realidade. Não adianta nada você saber e não aplicar. Isso aí, não vale nada, pode dar um nome a mais para você, um peso no seu nome a nível humano, mas para Deus, Ele não se importa com isso. Ele não quer saber se você é PhD ou se você é doutor, não. Isso vale se você for capaz de colocar em prática. Porque título por título não vai ter nenhuma abrangência no reino de Deus. Então, e Paulo ele traz isso, ele tinha um currículo, né? Tanto que até o livro que eu estou lendo traz o currículo vitae de Paulo, é até engraçado isso aí, né? E é incrível as atribuições dele, o passado que colabora para, na verdade, a vida dele, mas ele não se apoia nisso. Ele fala, na verdade, que ele vai pregar a simples mensagem da cruz. E é isso que realmente vale. Então tá, fica para nós essa dica. Conhecimento ele só é válido se tiver ação. Então tem que ter ação. Tem que ter ação. Tem gente que eu vejo que cara, tem uma sabedoria incrível, mas não consegue comunicar. Não consegue compartilhar. Isso aí, você precisa desenvolver essa habilidade de não apenas saber. Poxa, que cara inteligente. Por exemplo, 2 caras que eu acho muito inteligentes na atualidade, eu me inspiro muito. Fora os locais, né, que a gente está cercado, pastor Jefferson, pastor Davi, alguns homens de Deus que a gente tem o privilégio de estar perto. E outros homens, que não necessariamente são pastores, mas que eu aprendo muito. E tem 2 homens de fora, na mídia que a gente fala, que eu aprendo muito e são inteligentíssimos e conseguem ter essa capacidade de aplicação. Um é o Augusto Nicodemos, um pregador incrível, ele é da Presbiteriana, todos são da Presbiteriana, na verdade, ele e o Hernandes Dias Lopes, são 2 homens incríveis de Deus. Quem conhece aí? Vale muito a pena, você é muito abençoado, e eu curto muito, e são caras que têm muita sabedoria, e tem até um outro teólogo, Paul Washer, americano, que ele fala assim, que você tem muito mais conhecimento na sua vida do que tempo para aplicar eles. Ou seja,
A maioria de nós sabe muita coisa, mas não conseguiu aplicar nada. E aí é o que vale, é melhor saber pouco e aplicar do que saber muito e não aplicar nada. Então, fica essa dica aí que eu abro aqui nessa parte de escritor e teólogo. Bom, vamos então para a aula de hoje, aula de Gálatas, né? E aí pegue a sua apostila. Oi, já... Ah, tá, que é a continuação, né? A gente vai trabalhar ela paralelo com as aulas. Por isso que eu falei que essa apostila é a sua apostila do curso. Porque tem aulas que a gente vai mexer no mapa, tem aulas que não. Então é bom você ter para ter um panorama. Mas quando se fala aí dessa primeira viagem, é importante você... E aí eu ia falar para você só ficar atento aqui ao mapa, mas se quiser pegar a sua apostila 1 no final, fica à vontade também. E nós precisamos ler aqui. Então, por gentileza, pegue aí a sua Bíblia que a gente vai ler uma parte da primeira viagem de Paulo, tá? Ou a primeira viagem de forma resumida, só os pontos principais. Você pega aí, então a sua Bíblia, quem tem Bíblia... É sério, pega a Bíblia aí para vocês seguindo comigo. A gente vai fazer aqui uma abordagem geral e eu vou trazer para você deve compreender esse mapa aqui, como o que é hoje a atual Turquia. Claro que você não vai ter um panorama geral, porque você não vai ter o mapa aqui, mas isso aqui é o mundo antigo, uma parte da Europa, a parte da Itália, a gente entende aqui, ó, dessa parte da Grécia até aqui Jerusalém. Isso aqui, na verdade, a gente compreende essa bota aqui, né, como algumas pessoas falam, uma bota chutando. Quem já ouviu isso aí, né? É o que a gente entende a Itália de hoje. Então essa região aqui do Mar Mediterrâneo, que hoje, tanto que você vê aqui, ó, Síria, aqui essa faixa, esse rio que corta, a gente pode compreender aí o que é hoje a faixa de Gaza, entre a Síria e Jerusalém, ali onde está tocando terror. Inclusive, atualmente está tendo, eu até li recente que teve mais um conflito do Estado Islâmico. Então, é nessa região que se passa todo esse contexto. Ali você vê Ásia Menor, que é exatamente aquela parte de cima aqui, é o que hoje é o sul da Turquia. Então, só para você contextualizar, que às vezes a gente tem uma ideia assim, né? Cara, isso aqui é no mundo mesmo, né? Paulo andou nesse mundo mesmo? Sim, andou, esteve aqui, né? Foi nesse contexto aí. Claro que depois tudo isso vai se ganhando novas formas e algumas coisas saem do formato daquele tempo. Mas só para você entender, esse aqui é o mapa que a gente vai estar trabalhando. Aqui é a Arábia. Lembra da Arábia alguma coisa aí? Alguma coisa da Arábia? O que aconteceu na Arábia? Onde ele passou 3 anos. Ele se converte e ele vai para a Arábia. Então, sabe, eu queria abrir um parênteses aqui, que Deus tem tocado muito no meu coração sobre esse assunto. De que muitas vezes o ser humano ele quer direções claras de Deus. Faça isso. Já pensou? Cara, seria legal, não seria? Poxa, eu acho que um dos maiores dilemas do ser humano hoje é que ele se vê numa situação de cheque e ele não sabe o que fazer porque ele pensa, cara, será que isso aqui é a vontade de Deus? Será que não é a vontade de Deus? Olha, naquele tempo dos apóstolos, era muito comum Deus falar de forma audível ou através de profetas de Deus. Tem profetas que não são de Deus, que falam pensamentos humanos, a Bíblia fala. E hoje eu tenho entendido que, na verdade, o que Deus espera de nós são atitudes que aí sim vão se transformar naquilo que Deus quer para você. Quer um exemplo? Eu não ouvi uma voz audível falando para mim, Christian, casa com a Raíza. Eu não ouvi. Alguém ouviu aqui uma voz clara falando para você casar com seu atual esposo ou mulher? Não.
Creio que não, né? Talvez você tenha ouvido uma voz assim, não case com ele, né? Mas já que você casou, já que eu casei, aquilo então agora passa a ser a vontade de Deus para a minha vida. Você entende? Eu estou contextualizando isso porque com Paulo isso era muito real. Na verdade, com todos os homens de Deus você vê uma atitude. Deus não mostra o próximo passo, Deus apenas fala, já deu uma instrução antes de confie, obedeça, siga em frente, vá. E aqui Paulo se converte e Deus não fala, vai para a Arábia. Ou se falou, não está registrado. Paulo então tem uma atitude. E Deus então usa isso para o plano dele. Deus não... Naquele caso de Roma, quando Paulo está sendo investigado e, cara, eu fiquei encantado lendo essa história. Olha, se você não leu essa história na leitura da igreja, leia Atos, o finalzinho ali, né? 23 a 28. Gente, é incrível. Eu só vejo uma coisa, Deus agindo. Porque era para ele ser condenado, julgado ali em Jerusalém. E o pessoal descobre que ele é romano. E aí levam para uma instância maior. E nessa instância, chega a um ponto, no último estágio, que o rei Agripa fala bem assim, esse cara nem precisava ir para Roma. A gente poderia absorver ele agora. Mas como ele pediu, tem que ir. Porque era o plano de Deus ele ir para Roma. Pregar em Roma 2 anos livremente. Então, só um parênteses para você entender que isso é um grande dilema da humanidade. A humanidade às vezes fica estagnada, as pessoas ficam estagnadas numa ideia, não conseguem agir, fazer nada, porque acham que Deus não está falando nada. Olha, até a meditação dessa semana é muito legal, que vai estar na rede social, na folhinha. Divina Uniformidade. Tudo que nós precisamos para ser a imagem de Jesus já está aqui. Tudo que Deus quis falar está aqui. Então, não precisa você ficar correndo atrás de coisas novas, de ideias novas. Não, está aqui. Pedro já diz isso. Tudo que nós precisamos está aqui para ser a imagem de Jesus. Então é só um paralelo para a nossa vida. Tenha atitude, faça. Claro, debaixo de direção de Deus, debaixo de oração, mas Deus espera que sejamos cristãos com atitude, com ação, como Paulo, como Pedro, e a partir de então, Deus mostra o próximo passo e Deus abençoa. Você consagra ao Senhor, você ora, você tem uma vida de oração e acredite que Deus vai estar com você se você permanecer com Ele. Esse é o princípio raiz. Deus vai estar com você se você estiver com Ele. Então não queira que Ele abençoe, mas você numa desobediência descarada. Aí não vai dar certo. Então é só um parênteses que eu percebi na vida de Paulo e que eu achei relevante trazer para vocês, que ele tinha atitude, que ele agia. Tanto que ele foi para uma certa cidade, ele tentou subir ali para Bitínia. Tá vendo aqui Bitínia? Ele tentou subir uma hora numa viagem dele, quem lembra aí? E a Bíblia fala que o Espírito Santo não deixou. Aí, quando é para ser uma negativa, Deus mostra claramente. Mas ele tentou, ele falou, vou lá. E aí Deus não, é a atitude. E a partir de então, Deus vai mostrar a direção dele. Você entendeu? Isso poupa você de ficar estagnado no reino de Deus, sem fazer nada, sem produzir nada para Ele, por esperar uma voz do Senhor. Faça. Meta a cara. Aquilo que você já sabe que você é bom, tem talento, sirva a Deus e Ele vai mostrar o próximo passo para você. Então tá, vamos aqui a essa primeira viagem de Paulo. Pegue aí a sua Bíblia como eu pedi. Só para você entender, então, Paulo, ele estava com Barnabé. Lembra que Paulo aqui não é o líder da caravana. O líder aqui é Barnabé, que fique claro essa questão aí desse primeiro contexto. Então, Paulo, ele junto com Barnabé, ele é comissionado a levar um sustento para os cristãos que estavam sendo perseguidos e espalhados naquela província. Só para você contextualizar. E aí, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, 1.
Então vamos aqui, ó. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Antioquia era a igreja que Paulo e Barnabé foi enviado para mandar mantimento, sustento para a igreja, tá? Só para você entender. Eles estavam em Jerusalém e eles então, ó, o pessoal lá está passando necessidade em Jerusalém, né? E aí cada um então deu uma quantia, deu roupa, deu comida, ajudou da forma que podiam e queriam. E aí Paulo e Barnabé e Paulo foram então pegaram essa missão de levar esse sustento. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Agora, entrando aqui na primeira viagem. Então, perceba, eles foram cumprir a missão aqui em Antioquia, e a Antioquia é isso aqui, ó, só para você entender. Tem a Antioquia do norte, da Pisídia, e a Antioquia do sul, que é mais ou menos por aqui. Então, a Antioquia da Síria e da Pisídia. Eles partem então aqui da Síria, que é a do norte. Eles estavam lá e Deus falou, ó, claramente. E aqui Deus falou, como ele falou, possivelmente através de um dos profetas aqui. Lembra que eram todos profetas? O profeta, sabe a diferença do sacerdote e do profeta? O profeta é aquele que recebe de Deus, passa pelo profeta e ele leva para o povo. O sacerdote é o contrário. Ele pega do povo, ele pega a informação do povo e ele leva até Deus. Vontade de falar só na voz. Entendeu isso aí? O profeta recebe de Deus, passa para o povo. O sacerdote recebe do povo e passa para Deus. Um sacerdote aí, Arão, lá no tempo de Moisés. Lembra disso? Ele ouvia, que eu pequei, eu fiz isso, eu matei não sei quem. Ele só anotava lá, né? Ô, miserável. E ele levava para Deus, então, essas informações aí. Uma vez por ano só. Uma vez por ano. Imagina, acho que passava o dia todinho, né? Senhor lá, ô Senhor. Ó Senhor não, né? Ó Moisés. Não acaba não esses pecados? Então, só para você entender. Então, possivelmente, algum desses profetas aí disseram: separa Barnabé e Saulo para a missão que tenho chamado. E agora começa aqui a missão deles. Enviados pelo Espírito Santo. Perceba aqui que não é obra humana. É obra do Espírito Santo. É obra de Deus. Desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Então aqui, ó, a Seleucia, eles vêm aqui mais ou menos para essa região aqui, e eles, só confirmar aqui, aí navegaram para Chipre. Então, percebe o mar, eles então navegam para essa ilha de Chipre, primeira viagem deles. Chegando em Salamina não é da onde vem o salame, é uma província da ilha, né? Chegaram a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Era padrão de Paulo e Barnabé. Eles não iam em outro lugar nesse princípio, no começo do ministério, a não ser nas sinagogas. Eles iam nas sinagogas judaicas porque o judaísmo prevalecia já naquela região. Em todas as regiões tinha sinagoga. Só que eles viviam pela lei, como você vai ver quando eu entrar em Gálatas. Que é o grande diferencial de Paulo, que ele vem para quebrar isso. Esses princípios morais deles. Proclamaram a palavra de Deus. João estava com eles como auxiliar. Então quem estava aí? Barnabé, Paulo e João como auxiliar, estagiário, né? Quem já foi estagiário aí? Estagiário vai tirar xerox, vai pagar a conta, né? Então é mais ou menos por aí. Vai expulsar aquele demônio ali, João. Nos dias atuais, não estou brincando. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Então, ó, eles atravessam a ilha e chegam a Pafos, de uma extremidade à outra. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Percebe aqui que Paulo, ele não é mole? Olha, isso aqui é importante você saber.
Paulo não é aquele cara que... viagem, tem que viajar isso tudinho, é? Não, cara. Paulo arregaçou as mangas e falou, vamos. Ele já tinha conhecimento disso aqui. Ele já tinha conhecimento de território, de espaço, de distância. Então ele percorre tudo. E quem está com eles? João. Presta atenção nesse João, que ele vai já causar um problema aí. Atravessaram a ilha toda. Encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Até os ímpios sabem que você é de Deus, eles vão mandar te chamar. Então não se preocupe. Deus vai honrar você na hora certa, como fez isso com Paulo. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, olha aí, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Cara, isso aqui é só debaixo da direção de Deus, né? Isso aqui é totalmente, você vai ver aqui que isso aqui é unção de Deus. E uns são, outros não. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava que guiasse pela mão. Tá, então essa foi a passada deles nessa ilha de Chipre, tá? E eles foram em Salamina e Pafos. De Pafos, Paulo e seus companheiros, possivelmente, nessa viagem, a menos que seja os companheiros, porque agora ele vira o líder. É nessa hora, na parte histórica, na linha do tempo, que Paulo então assume a liderança, só para você entender. Até então era Barnabé o líder. Com essa atitude, com o Elimas, que ele traz essa profecia e o mágico lá realmente recebe essa palavra. Nesse momento, Deus então confirma Paulo como líder da caravana, das missões. Então agora já muda, de Pafos, Paulo e seus companheiros. Esses detalhes não estão aí à toa, né? Não é por acaso que agora é Paulo e a equipe. Navegaram para Perge, na Panfilha. Vamos achar aqui, Panfilha, Perge. Tá vendo aqui? Então ele parte nessa viagem em rumo a Panfilha. João os deixou ali, em Perge, e voltou para Jerusalém. Existem muitas informações sobre João, né? Que ele, na verdade, era um jovem e ele achava que missões era uma coisa legal. Pô, ser missionário, colocar no Instagram, né? Partiu Perge. Hashtag Elimas ficou cego e tal, né? Essa é uma linha de pensamento que talvez o João falou assim, eu vi o João aqui, né? O João falou, não vai dar não, isso aqui não é para mim não, eu tenho uma vida toda pela frente. Eu tenho uma vida toda e eu não vou. Essa era uma das possibilidades. Uma outra que é bem difundida também, é que nesse período, algumas doenças, elas prevaleciam de forma assustadora, e ele então, não querendo morrer, falou assim, não vou não, então eu vou voltar para casa da mamãe. A primeira talvez seja mais convincente, né? Que ele viu que na verdade era pesado o negócio, tinha filho do diabo, os negócios que ele achava que não ia dar certo. Então ele falou, vou voltar. Mas isso aqui é um parêntese na vida de Paulo. E Paulo não insiste. Paulo fala, não, fica aqui, jovem, fica aqui. Não, Paulo, aqui eu aprendo que a obra de Deus vai sem eu e você. Vai acontecer. Essa igreja vai acontecer sem a gente, entendeu? Porque Deus levanta outro. Se não é eu, Deus levanta outro. Se não é ele, levanta outro. Entendeu? É assim que vai.
Então você e eu não somos insubstituíveis. Mesmo que você ache, o que vai ser do meu GA sem... Vai ser uma bênção. Deus vai levantar outro. Tanto como é agora uma bênção, tá? Então aí agora continuando, né? João deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. Então agora eles voltam, Antioquia da Psídia, na parte sul. No sábado entraram na sinagoga, eles sempre faziam isso, tá? E aqui nesse contexto da Antioquia da Psídia, ele traz um relato, ele dá um testemunho, ele fala sobre tudo aquilo que Deus representou no tempo de Israel, sobre o tempo de escravidão. É aqui que ele fala aquele texto emblemático de Davi, que Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Talvez você já tenha até ouvido alguma pregação com esse texto. Então, é aqui que ele traz esse contexto. Só que aqui acontece algo. 13:44. No sábado seguinte, quase toda a cidade... Então lembra aqui que era só no sábado que eles iam para a sinagoga. Aqui, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja. E aqui começa o grande problema. E blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Aí você vai avançando comigo. Avança na leitura. Versículo 49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Então, aqui na Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé eles são expulsos daquele território. E eles fizeram o quê? Sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Vamos achar Icônio? Gente, aqui eu confundi, tá? Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, tá? Então, duas regiões, perdão. Aqui, na verdade, é Jerusalém, tá? Me confundi. Aí, agora ele vai, então, ele sobe para Icônio. Cadê Icônio? Que é aqui, essa região aqui, na tríplice. Essa tríplice aqui, Tanto que você vai ver que é daqui que possivelmente ele tenha tido contato com a Galácia, região sul da Galácia, que é a primeira carta aos Gálatas. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Aí, versículo 14:6, quando eles souberam disso, fugiram para as cidades Licaônica de Listra. Então, é justamente essa tríplice aqui, Icônio, possivelmente, Derbe e Listra. Esse contexto, tanto que aqui é onde eles encontram Timóteo. E já vamos entrar na vida de Timóteo aí. Ele já entra nessa viagem deles. Versículo 6. As coisas não vão bem para eles. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. E nesse contexto ele cura esse homem, e o povo da cidade começa a querer endeusar Paulo. E aqui vai uma curiosidade. Versículo 12. Barnabé chamavam Zeus e Paulo Hermes, deuses do tempo deles, porque era ele quem trazia a palavra. Aqui eu vejo uma curiosidade bacana. O homem de Deus, ele não quer receber a glória para ele. Cara, eles poderiam muito bem. Isso se repete lá em Malta, né? Uau, esses caras são deuses, né? E Paulo fala, não, aqui versículo 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso, adorando eles? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas. Então,
Tem gente que, na verdade, precisa disso, de reconhecimento, de aplauso, que fiquem lá em cima de você, olha o homem de Deus, o profeta. Saiba que o verdadeiro homem de Deus, ele recebe o elogio, bate nele e vai para Deus. Isso não é hipocrisia, não. Sim, você se esforçou, você estudou, você trouxe a palavra do Senhor, mas quem recebe a glória é o Senhor. Se isso para em você, acabou. Se Paulo recebe essa glória, Deus ia dar um jeito de abandonar, de deixar Paulo ao léu. E aonde o Espírito Santo não está, não tem unção, não tem ministério, não tem avanço do reino, entendeu? Então aqui, Paulo só na verdade confirma, e por isso que Deus, quando escolheu Paulo, sabia que isso não ia ser um problema para Paulo. Mas veio o teste para ele, e ele fala, não, isso aqui não. Aí, quando Paulo percebe então que Paulo ele faz agora o caminho inverso, ele volta por onde ele passou, fortalecendo as igrejas que ele tinha começado, os trabalhos, as cidades onde ele foi. Então isso era uma característica de Paulo. Ele foi, e quando ele volta então, está aqui no versículo 20, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé. Aí, passando pela Pisídia, versículo 24, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalha. De Atalha, navegaram para Antioquia. Então eles voltam para Antioquia da Síria, que era onde era a concentração, era onde era a sinagoga principal deles ali, que eles tinham saído de lá, enviados pelo Espírito Santo com aqueles outros profetas que eu acabei de ler para vocês. Aí, nesse momento, é a primeira viagem, eles dão uma pausa, tem o Concílio de Jerusalém, que é uma tentativa, na verdade, de religiosidade, de colocar em prática algumas práticas mosaicas. E aí, na verdade, talvez eu fale disso na aula que vem, de Tessalonicenses, mas, resumidamente, eles chegaram num consenso de que não era preciso guardar tudo aquilo que eles estavam querendo. Pelo contrário, ele falou assim, só se abstenha de comidas sacrificadas a ídolos, comida com sangue, imoralidade sexual, e tinha uma outra, eram 4 práticas. Aqui, se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e do sangue. Então, eram as 4 práticas que eles tinham que se libertar. E aí esse é o concílio. Depois disso vem a segunda viagem, que nós não vamos entrar agora. Nós vamos agora falar dos Gálatas, porque é exatamente nesse contexto que Paulo vem descendo a sandália nos Gálatas. Gálatas é a carta magna da igreja, é onde ele traz ali e eu estava estudando sobre isso. Complete aí, só para não perder essa primeira parte. Essa carta é chamada assim por alguns escritores. O principal argumento é a defesa da liberdade cristã. O principal argumento é a defesa da liberdade cristã em oposição ao ensino dos judaizantes. Esses falsos mestres insistiam em que a observância das cerimônias da lei, era parte, então, aí do essencial plano de salvação. O versículo-chave, só para você entender aí, inclusive a sua tarefa para essa aula é memorizar esse texto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, você vai memorizar esse texto aí, moleza. Faltou alguém preencher alguma coisa? Qual? O do texto-chave ou o lá de cima? Qual? O de cima? Essa carta é chamada assim por alguns escritores. O principal argumento é a defesa da liberdade cristã, em oposição ao ensino dos judaizantes, os praticantes do judaísmo. Só para você saber, os judaizantes. Esses falsos mestres insistiam em que a observância das cerimônias da lei. Observância das cerimônias da lei. E você já vai saber quais são essas cerimônias da lei aí. E lá embaixo o texto-chave foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Beleza? E você memoriza esse texto aí, semana que vem a gente traz para compartilhar. Vamos aqui agora em Gálatas rapidinho. Paulo, ele tem uma abordagem pesada. A chamada está passando aí. Onde está a chamada aí, gente? Não, passou por aqui? Ah, tá, beleza. Tudo certo. Então, ó, Gálatas, vamos entender aqui rapidamente. Paulo passou naquela região da Galácia, a região licaônica engloba a região sul da Galácia ali, ó. Aqui quando ele foi na primeira viagem, e ele implanta essa igreja lá. E aí, eu estava estudando sobre esses ensinos, tanto que aqui no Gálatas 1:6 diz bem assim, ó: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou. Tinha um grupo de judeus, ditos cristãos, missionários, que foram até a Galácia, essa mesma região que Paulo esteve, e na verdade eles desceram o sarrafo em Paulo. Falaram assim, ó, beleza, esse ensino aqui é legal, mas na verdade Paulo não sabe nada, cara. Como é que não é para guardar a lei? É mais ou menos assim. Cristo é suficiente, porém tem que estar acompanhado de guardar essa lei. Alguns pontos que esses missionários trouxeram para a igreja da Galácia, e que Paulo então, quando sabe, manda essa carta desaforado, descendo também o chicote neles. A guarda do sábado. Esses missionários traziam essa informação de que era preciso. Um outro ponto era a circuncisão, de que era preciso ser circuncidado. E outro era algumas festas culturais, que tinha que ter. Então esses 3 pontos são os pontos principais dessa entrada desses missionários na Galácia, na igreja desses Gálatas aí. E Paulo sabe então e fala assim, pessoal, como assim, cara? Vocês estão se desviando? Eu acabei de passar aí pregando o evangelho. Aí eu quero que você entenda qual é o contexto. Paulo fala aqui, ó, Gálatas 1:6. Paulo não tinha papa na língua. Ele não ficava ele falava abertamente. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Ele está então confrontando, esse é o contexto, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, esse grupo de missionários, os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo vem detonando esse grupo, que vem para perverter a fé deles. Como já dissemos, e agora repito, quando Paulo repete, porque o negócio é, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, ou anátema, né, como em algumas traduções aí. Cara, então ele vem detonando, esse pessoal veio para perverter, e olha, o grande tchan
dessa carta aos Gálatas, e trazendo para os dias de hoje, é que não precisa, gente, não precisa ficar tendo cerimônias religiosas. Isso não é muito comum hoje em dia. Quer ver? Tudo isso que é feito com o Templo de Salomão, chofar, essas práticas religiosas têm uma aparência de santidade, mas na verdade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso não é o local que é santo. Se fosse assim, a pessoa mais crente dessa igreja seriam essas cadeiras aqui, que não sai da igreja, não é verdade? Vive na igreja. Não é assim que funciona. Não é o templo. São as pessoas, somos nós. Então essas práticas religiosas, essas adorações, essas aberrações que você vê aí fora, é a contextualização desse problema dos Gálatas. De querer, que precisa aí guardar o sábado. Gente, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. A lei, ela cai quando Jesus vem. Não precisa você guardar sábado. Eu estava estudando, quando você vive então pela graça, que é o oposto à lei, você vive uma vida livre. Porém, essa liberdade não pode dar brecha para você pecar. Então é assim, Deus te dá uma liberdade, mas se você não tiver entendimento e sabedoria, você cai nela própria, entendeu? Então é isso que Paulo está querendo bater. Aí na sua apostila tem os principais temas, ó. Lei, conjunto de regras instituídas ao povo judeu através de Moisés. Havia 3 categorias de leis: cerimonial, a primeira; civil, que é a vida em comunidade; e moral, que é o comportamento. Paulo explica o propósito das leis de Deus e o relacionamento entre a lei e as promessas de Deus e Cristo. Então, no tempo de Moisés, precisava ter esse ritual, essa lei. Você tinha que, para ser perdoado seu pecado, tinha que pegar um animal, matar, levar o sangue para o altar, todo esse contexto. Hoje não precisa mais, o nosso acesso é livre. Então, um dos temas principais é a lei. Então, Paulo vem quebrando esse contexto, esse entendimento de que não é pela lei. Antigamente era. E aquele povo, aqueles missionários judeus, ditos cristãos, estavam vivendo debaixo da lei. Não, beleza. Cristo, poxa, legal. Beleza. Mas tem algo a mais. É Cristo e é também guardar o sábado, é também ser circuncidado. Tanto que Paulo fala, tomara então que todo mundo aqui, quero ver se todo mundo aqui é castrado. Ele bate nesse pessoal, porque era uma religiosidade, eles queriam que os outros fossem, mas eles próprios não eram. Você entende? Um outro tema, a fé. Principal, Paulo demonstra que recebemos a salvação por meio da fé, da confiança em Deus e no sacrifício de Jesus Cristo e nada mais. É o que eles acreditavam, beleza, Jesus, legal, mas também para eu ser aceito por completo, eu preciso dessas coisas. Eu preciso guardar o sábado. E eu quero que você grave isso aqui que eu vou te falar. O que dá poder para o pecado é a lei. E Paulo entendia isso muito claramente. Você só sabe o que é pecado por causa da lei. Se não tivesse a lei, não matarás, quem ia falar para você que é pecado matar? Então a lei é o peso do pecado. Você entende isso aí? Quando você então abaixa a lei da sua vida, acaba a lei, extermina, você passa a viver pela graça sem um peso. Como eu ouvi certa vez, o cara era tão religioso, um novo convertido, tão, que ele passava na casa dele, os pais assistindo TV, novela, e ele brincava, Baal. E era um cara extremamente religioso, e ele queria ser aceito por Deus pelo que ele fazia, e era jejum, dia sim, dia não, e era 2 horas de palavra, mas isso, sem um entendimento certo, te aprisiona. E você vive, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não, acaba com isso para a sua vida ser livre de uma vez por todas. Aqui é importante você entender.
Deus, ele é um pai incrível. É tipo você que é pai, você dá liberdade e se o filho erra, você puxa. A nossa liberdade não é para dar vazão ao nosso erro. Eu sei que algumas pessoas ficam ali aprisionadas, mas será que isso pode? Será que isso não pode? A Bíblia fala, você pode tudo, contanto que não escravize você. Então é a liberdade que Deus te dá, mas que você mesmo se engata se você não souber usar ela. E Paulo fala, não use a liberdade que você tem para dar vazão ao pecado. Está aí o contexto, esse é o princípio. Eu não vou usar a liberdade que eu tenho para pecar. Ou seja, se eu uso a liberdade que eu tenho para pecar, é porque no fundo, eu não conheço Jesus. Então tudo volta para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. O terceiro ponto, liberdade. A fé em Cristo é portadora da verdadeira liberdade. No entanto, essa liberdade é um privilégio, não somos livres para desobedecer a Ele ou praticar imoralidade, mas somos livres para servir a Cristo ressurreto. Devemos usar essa liberdade para amar e servir, não para praticar o mal. Então, já falei sobre isso. Um outro ponto é o Espírito Santo. Temas principais, Espírito Santo. O Espírito Santo instrui, orienta, dirige, nos dá poder. Ele nos liberta da escravidão aos desejos pecaminosos, desperta em nós amor, alegria, e é exatamente o que fala lá no capítulo 5. Na verdade, eles não entendiam que existia essa guerra espiritual, porque eles estavam debaixo da lei, logo cego para essa guerra. Paulo vem no capítulo 5, versículo 3. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei, agora Paulo vem, toda lei, já querem saber de lei? Então vamos lá. Toda lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. E agora ele vem, que é a vida pelo Espírito, que é esse tema principal também. Por isso, versículo 16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Aí ele vem no 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, se você vive debaixo da lei, é porque o Espírito Santo não guia você. Logo, você acha que é cristão, mas não é. É isso que Paulo está detonando eles agora. Então, só para você entender. E para a gente finalizar, essa distorção aí que você viu claramente no livro dos Gálatas. E eu queria te perguntar, você entendeu que na verdade foi uma entrada de uma seita para desvirtuar, na verdade, é assim: Jesus, beleza. E para o cristão debaixo da graça, Jesus, o sacrifício é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa andar de joelho, não precisa fazer promessa, não precisa cortar cabelo, não precisa usar saião, não, nada. Jesus é suficiente. Entenderam isso aí? E eles vêm então para dizer, beleza, mas também tem isso, isso e isso. E aí Paulo vem para detonar essa questão. E aí então essa distorção, só para você entender, eu vou falar para você quais são os pontos e você pode estar lendo em casa essas diferenças aí, definição, perigo. Os grupos, o primeiro, cristianismo judaizado. São aqueles sustentados no judaísmo, o gentio, o cristão deverá antes tornar-se judeu. Então, é nesse contexto. Aí tem o foco, o perigo, a pergunta. Segundo grupo, cristianismo legalizado. É aquele baseado em uma lista de regras. Isso pode, isso não pode, isso pode. Que nem um dia eu saí de casa, deixei com a minha sogra e deixei uma lista, né? Sogra, isso pode, isso não pode. Danoninho não pode, isso aqui pode. Galinha pintadinha não pode. Foi um monte de regra. Aí é aquele cara que vive, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Isso aí, gente, é lei, é lei. Lembre-se, você pode tudo, contanto que não escravize você. E você não pode usar isso para dar vazão ao pecado. Então você mesmo se engata nesses princípios aí.
Cristianismo libertino. Não admitem diretrizes e orientações, acreditam em seu próprio senso de orientação de Deus. É aquele cara que não está nem aí, que profana, que ele não tem temor nenhum. Ele trai, nos nossos dias, ele trai a esposa dele, ela trai o marido, ela não quer nem saber, ele vive numa libertinagem, depois está aqui cultuando a Deus, louvando, ceiando. É o libertino, é aquele que não tem nenhum temor. E aí você vê, ó. É aquele que fala, não preciso de igreja. Entendeu nada. Ao mesmo tempo que Deus não quer essa lista de regras, tem coisas que é para o nosso próprio bem. Foi Deus que instituiu igreja. E é importante que estejamos em comunidade. É princípio de Deus. Para cobrar, para tocar, para apertar, para ver, para falar olho no olho. E o último é o cristianismo verdadeiro, que é o nosso, pela graça de Deus. Recebe a graça de Deus pela fé e vive em obediência e gratidão pelo que Deus fez. Então você pode estar lendo isso aí em casa. E eu vou fazer o livro de Gálatas, depois desse entendimento, se você ler ele, vai cair como uma luva para o seu entendimento. Então, se você quiser ir além nos seus estudos, na sua matéria do CENIB, leia Gálatas por conta e você vai ser muito abençoado. Tá bom? Deus abençoe você, até semana que vem. Valeu, tchau.